Antes de nós adentrarmos especificamente no versículo por versículo, vocês podem perceber que a leitura que o pastor Luiz fez é de uma ênfase do apóstolo São Paulo diretamente ao jovem chamado Tito. Onde está? Ali, lá em cima, não é isso? Tito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tito não era judeu, ele era grego, como vocês sabem, ele não era judeu. Mas ele começou a fazer parte da terceira viagem missionária de Paulo. Alguns estudiosos dizem que Tito era um homem amável, ele encorajava muito Paulo com palavras doces, amáveis, e que Paulo gostava muito dele. Mas também o trabalho de Tito naquela época, não pensem vocês que era fácil. Ele ia ser portador da carta de Paulo, como na verdade ele foi. Levar uma carta de alguém naquela época não era só entregar a carta, tinha que levar a carta e esperar ler aquela carta e ver a reação do povo, para que ele pudesse voltar e dizer para o emissário que enviou a carta, que escreveu, como foi que o povo reagiu. E os irmãos sabem que as cartas que Paulo escrevia, ela tinha tons amenos, mas tinham tons severos, ríspidos, duro, como foi a primeira carta que ele escreve aos irmãos, à igreja de Corinto. Então, não era um trabalho fácil. Se Paulo mandasse a carta por um homem que não tivesse temor, não tivesse piedade, não tivesse crença, ele poderia até compartilhar dos pensamentos negativos que aquela igreja ora viesse a manifestar. Ora, Paulo escreve uma carta dessa, como é que ele faz? Se ele não fosse um camarada crente, ele ia dizer, é verdade, rapaz, eu até pensei, ele não podia tratar vocês assim, ele não podia escrever assim, ele não podia falar assim. Então, veja que levar carta, portar a carta de alguém, era algo de plena confiança, respeito, sinceridade. E Paulo nutria com Tito essa relevância, esse trabalho maravilhoso, de modo que ele até chama Tito para fazer parte de viagens missionárias que ele faz com ele, ok? Então, Tito vai trabalhar nessa visão que o apóstolo São Paulo tem com ele. Ele era um homem de confiança, ele era um homem respeitável, ele era um homem sincero, e agora Paulo está usando esse obreiro. É interessante dizer aos irmãos que Paulo, quando coloca Tito para ir a Creta, por que Paulo colocou Tito em Creta? Primeiro, o caráter de Tito. Segundo, a sinceridade dele. E terceiro, que ele era um obreiro confiável. Na obra de Deus não se pode colocar qualquer um, não se pode colocar qualquer pessoa. A obra, todos podem fazer parte da salvação, todos podem fazer parte da igreja, mas trabalhar só se for homens de caráter ilibado, homens de vida santa, homens de verdade. Então, a função exige isso, e é isso que nós iremos tratar. Então, a primeira leitura, nós temos ali os apontamentos do livro, e aqui nós temos o texto bíblico. A primeira leitura é que você tem aqui o pronunciamento de Paulo nas epístolas pastorais. Quando Paulo escreve as 3 epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, na primeira ele escreve para defender o evangelho. Era que os homens de Deus, os líderes da igreja, deveriam defender o evangelho. Na segunda, ele escreve para tratar sobre a importância da igreja viver o evangelho. E na terceira carta, ele vai dando ênfase sobre a importância da qualidade dos líderes que pregam o evangelho. Então, quem quiser saber, bota para cá, Caio, vamos começar. Quem quiser saber como defender a verdade, leiam as cartas pastorais. Pastor Zé, como é que um pastor deve se portar com a verdade, com o evangelho, com a fé, não seguir teoria judaica, não ser soberbo? Leiam as cartas pastorais. Pastor Ziel, como é que a gente sabe que
Deus quer um líder sério, Deus quer um líder vocacionado, Deus quer um líder bem casado. Leiam as cartas pastorais. Pastor Ziel, como é que se fala sobre o comportamento de uma igreja, o comportamento da escolha de líderes para a igreja? Leiam as cartas pastorais. Então, essas 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas trazem todo esse arcabouço desses assuntos para as igrejas atuais, porque esses escritos aqui, eles são atemporais, porque foram dados por quem? Por Deus, através do Espírito Santo. Então vamos só dar um exemplo aqui. A verdade do Evangelho que Jesus pregou é a mesma verdade hoje? Sim. A qualidade de um líder sincero e espiritual que Jesus falou, que Paulo falou, ainda vale para hoje? Então pronto. Então as verdades da carta, pastor Ziel, mas tem muito líder enganador, tem muita igreja enganadora, tem muitos líderes. É porque vocês não estão lendo as cartas pastorais. Ainda que não tivesse aquela estrutura eclesiástica de grandes templos, mas já tinha gente e os cultos eram feitos nas casas. Não era assim? Porque a diferença de uma casa para um templo é só porque o templo é maior e tem uma estrutura organizacional. Mas dentro da casa era um salão, era uma sala aonde se reuniam. Não é isso? E aí vocês devem analisar e entender algo muito importante, já falando dessa instituição, que tem gente que gosta de bater, mas não bateu também muito aqui sobre isso. Vocês podem observar que Jesus poderia ter realizado a Santa Ceia debaixo de um pé de cajá. Era ou não era? Ele poderia ter realizado a Santa Ceia no meio da rua, ou na casa de qualquer pessoa, mas ele mandou reunião fazer aonde? Em um cenáculo mobiliado, organizado, para realizar a sua Santa Ceia. Ou seja, Jesus era espiritual, mas ele gostava da organização. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, João 6, ele disse: entrega aí na tora para todo mundo comer. Como foi que ele disse? Divida os grupos, se assentem e aí vamos repartir. Jesus gostava de organizar. Pronto. Quando ele chegou lá no sepulcro de Lázaro, ele podia tirar a pedra, mas ele sabia que tinha gente lá que trabalhava. Então, como foi que ele disse? Tirai a pedra. Ele mesmo não foi tirar. Organização. Quando você vai para João 2, lá no casamento de Caná da Galileia, a Bíblia diz que a mãe dele diz: fazei tudo o que ele... Então Jesus encheu as talhas? Não, porque tinha uns homens para encher. Então pronto, organiza. Rapaz, tudo está na Bíblia, gente. Tudo está na Bíblia.